Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o segundo encontro da nossa série sobre virtudes. Antes de entrar propriamente nas virtudes, ainda uma série de, considerações mais gerais. No encontro passado a gente falava sobre a paz de espírito, isso que os santos dizem que é o mais precioso que a gente pode alcançar nessa vida. E a gente vê que a paz de espírito, todos nós sabemos por experiência, vem de uma consciência tranquila, da gente poder dizer nessa circunstância, e apesar de todas as minhas falhas e limitações, eu realmente fiz o melhor que eu podia. A gente vê, portanto, que a virtude, o fazer o bem, independe das circunstâncias externas. Ela vem daquilo que antigamente a gente chamava um princípio. Eu faço isso por princípio. Eu não sou honesto porque os outros são honestos, eu não sou verdadeiro e veraz porque os outros são verdadeiros e verazes, ou eu não faço isso porque os outros vão aplaudir ou criticar. Eu faço isso porque eu, livremente, soberanamente, perante a minha consciência, perante Deus, portanto, mesmo que a gente não saiba disso, pensei, analisei, decidi e fiz o que nessas circunstâncias era o melhor que eu podia fazer. Isso dá a gente enfim, né? Não só paz de espírito no sentido de tranquilidade, mas no sentido de força, no sentido de estar conosco mesmos em paz. E com a nossa consciência, portanto, com Deus. A virtude é, portanto, algo que é uma força moral, não é uma força que tem a ver com muito conhecimento, com muita riqueza, com poder, com violência, muito menos. Ao contrário, as pessoas virtuosas são geralmente as pessoas mais humildes, mais pacientes, mais misericordiosas, mais amorosas. Na medida em que a gente é violento, rebelde, amargo, geralmente a gente é mais vicioso do que virtuoso. A virtude está justamente nesse equilíbrio, nessa serenidade, nessa liberdade de ser quem a gente é perante a nossa consciência, perante Deus, independentemente do que os outros vão dizer, vão achar, se vão louvar, se vão criticar, se a gente está na moda, se a gente não está na moda, se é isso que se diz, o que se pensa, o que se acha. Nós percebemos claramente na nossa vida ocidental atual que há uma força gigantesca de manipulação que nos ronda constantemente durante, enfim, nos nossos dias. Manipulação política, manipulação inclusive econômica, mas sobretudo manipulação filosófica, manipulação emocional. Hoje em dia é difícil, muitas vezes, a gente simplesmente dizer sinceramente o que a gente pensa. Claro que a gente não precisa para isso ser agressivo, claro que a gente não precisa para isso, obviamente, atacar ninguém, muito pelo contrário, mas simplesmente o fato de ser quem eu realmente sou é muitas vezes já um problema imenso para a gente. A gente vai sendo levado por forças ditatoriais, de certa forma, e no fundo a gente não sabe mais bem quem a gente é ou o que a gente pensa. A gente acha que tem que pensar o que todo mundo pensa, inclusive para sobreviver. Às vezes a gente até perde o emprego, é perseguido, né? Porque a gente não segue a maioria. A virtude, portanto, é aquilo que nos dá justamente a coragem de sermos quem nós somos, livres, soberanos, perante a nossa consciência. Não é sem parâmetro, mas o parâmetro não são os outros, não é o que o mundo diz. O parâmetro é, no fundo, Deus, mas para quem não crê em Deus, pelo menos a sua consciência. Nesse sentido, a gente podia dizer que virtude, então, é ética, simplesmente. Isso que a gente hoje, né, estuda ainda, graças a Deus, no sentido do comportamento humano em sociedade. Ética é aquilo que faz possível a gente viver uns com os outros. É a justiça, a honestidade, a veracidade e assim por diante. Sim, obviamente que a ética, entendida apenas, né, como comportamento social, é essencial e é um dos reflexos da virtude. O problema só é que a ética em si mesma pura é seca. Ela, no fundo, não resiste a um pensamento profundo, filosófico mais profundo, não no sentido de ser contrariada, mas no sentido de ser fundamentada. Por que, a rigor, eu preciso ser honesto e justo,
enfim, e veraz. Se a gente tira Deus da história, a rigor a gente fica sem resposta. A ética vira também uma coisa meramente material, meramente, enfim, né, social, e nesse sentido se enfraquece, se perde, como a gente vê muitas vezes. Se eu não creio que Deus me criou, se eu não creio que existe Deus e que existe, portanto, um bem ou mal e que existe uma verdade que eu preciso procurar, eu não sou ninguém para dizer a verdade, mas eu preciso procurar essa verdade. Se eu não creio que existe uma vida eterna, não creio que existe um juízo final onde as coisas vão ser postas nos seus lugares, né? E as coisas vão ser, como Jesus diz, vai vir tudo à luz do dia e a gente vai ver as coisas como elas são realmente. Então, realmente não faz muito sentido eu procurar ser justo e honesto. Inclusive porque ser justo e honesto geralmente não me traz vantagens. Muito pelo contrário. É a pessoa justa e desonesta e corrupta que geralmente tem uma vida mais confortável do que a pessoa muito justa e honesta. Todos nós sabemos disso por experiência. O justo e honesto geralmente é perseguido, às vezes até violentamente. E portanto, por quê? Sem Deus, sem uma coisa moral por trás disso e teológica, não faz realmente muito sentido pensar em virtude. Nesse sentido, o cristianismo, a fé, trouxe as virtudes que já eram conhecidas, obviamente, eu ouvi falar, são da lei natural, são da natureza humana no mundo pré-cristão. A fé traz às virtudes uma clarificação. Não é que a pessoa seja mais virtuosa ou não, existem pessoas que não têm fé que são extremamente virtuosas. Existem muitas pessoas que têm fé, que vivem inclusive dentro da igreja, que não são absolutamente virtuosas. A gente está vendo justamente na crise da igreja. O hábito não me faz absolutamente virtuosa. Mas a fé traz essa clarificação, o porquê, a fundamentação da virtude, a crença de que Deus está olhando e de que Deus vai um dia, enfim, né, a julgar e pôr os pontos nos is. A virtude é, portanto, a virtude cristã é essa abertura nossa constante em cada situação à vontade de Deus, é procurar o que é em cada situação realmente o bem, o paciente, o misericordioso ou o forte, enfim, o que é em cada situação que Deus pede de mim que eu faça, e fala através da minha consciência, não fala através dos outros me falando, senão posso até pedir um conselho e etc, mas fala através da minha consciência. E o oposto da virtude, o vício, é justamente o fazer não aquilo que eu sei o que é bem, que é bom, mas sim aquilo que de certa forma é o mais confortável ou me dá nesse momento mais enfim, né, resultados bons ou me faz me sentir melhor e assim por diante. E a gente vê de novo que, como tudo, a base da virtude é a humildade e a base do vício é o orgulho. A humildade quer dizer não me pôr no centro, mas pôr Deus no centro. Saber que eu, sim, sou uma pessoa humana com a minha dignidade, mas que eu sou isso porque Deus me criou. Eu, com os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas ideias, é muito interessante e obviamente precisam existir, eu não desapareço. O cristianismo, né, enfatiza a identidade única de cada indivíduo, mas eu não sou o centro do mundo. O orgulho me faz me pôr no centro e a humildade me faz, ao contrário, reconhecer que há algo maior do que eu, que há algo que é justamente a verdade, o bem que eu preciso buscar, que eu preciso conhecer. E como é que eu faço isso? Através, em primeiro lugar, da minha própria consciência e sim, de coisas que eu leio, que eu estudo, de pessoas que me falam. A virtude é nesse sentido extremamente, ela libera, ela é criativa, ela é sempre algo, né, que faz renascer, ela é vida. Enquanto que o vício, a gente sabe muito bem disso, é morte, é destruição, né, acaba as coisas, finaliza as coisas no sentido de não produzir coisas novas e traz, obviamente, a morte, é destrutivo o vício. A virtude e daí a expressão antiga de se dizer a virtude é um hábito bom, é algo que a gente precisa treinar de certa forma. Não no sentido artificial, mas no sentido de um treinamento, assim como, né, a gente sabe andar, mas a gente precisa, de certa forma, treinar aquilo e fazer aquilo virar um hábito, fazer aquilo virar justamente uma resposta nossa constante, independente das situações. Eu sou honesto porque sou honesto, não importa se os outros são ou não, se isso vai me trazer dificuldades ou vai me trazer vantagens,
a honestidade em si como valor está em mim e eu adiro a ela, por princípio, para nós cristãos, porque nós cremos que isso é, enfim, né, a vontade de Deus. O vício é, por outro lado, esse deixar-se cair nesse hábito mau, né, de constantemente não procurar o bem, ou por ausência do bem, ou por exagero de coisas, enfim, que parecem boas, mas que eu levo até o exagero do orgulho e que, portanto, no fim, destroem o que é de bom em mim. A virtude pode ser, por fim, comparada à verdadeira simplicidade, o ser realmente autêntico e simples. Tudo que é espiritualmente complicado nos afasta de Deus. Deus é simples. Deus é isso que a gente tem, todos nós, sem exceção, no coração já e na alma. E a gente precisa voltar a isso, redescobrir isso, para viver, enfim, firmes nesse caminho da rocha, como Nosso Senhor diz no Evangelho. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço.